O Filipe Luís está sendo duramente criticado pelos seus últimos jogos, onde o Flamengo derreteu completamente e alguns dos seus jogadores que têm perdido os gols inacreditáveis estão sendo duramente criticados, não só pela mídia, mas também pela torcida. Eu também me incluo nisso, não tem como defender, e a gente vai ver aqui o que a mídia está falando sobre o Filipe Luís, sobre o time do Flamengo, que deixou simplesmente a liderança escapar nos seus dedos e consequentemente o título do Campeonato Brasileiro está completamente perdido, e a gente vai ver aqui o que estão falando sobre esse título que o Flamengo deixou escapar, né, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui no que eles disseram. Enquanto sobra vontade para os rivais, falta vergonha na cara e vontade no time do Flamengo. Um Flamengo que chega numa reta final de temporada e tem um time que em alguns jogos como hoje não tem sangue, não tem culhão, não tem jogador para decidir. Então não coloco culpa nenhuma na arbitragem na derrota do Flamengo. Danilo, um jogador de seleção brasileira que comete uma falta como aquela infantil e burra aos 13 minutos de jogo. Culpa dele, não culpa do árbitro. O Olacian, um garoto totalmente surtado que não merece receber chances por enquanto no time do Flamengo. Agora, a arbitragem vergonhosa no jogo do Palmeiras, sim. Mas a derrota do Flamengo é culpa do Flamengo. Um time que às vezes está jogando com vontade, às vezes não está. Um time muitas vezes frouxo. Um time que muitas vezes não mostra sangue nos olhos. E se não mostrar sangue nos olhos, não vai ganhar nada. Então, Filipe Luís, enquanto há tempo, bote vergonha na cara nesse time. Porque não adianta ser técnico, não adianta tocar bolinha, mas não ter culhão de time campeão, não ter sangue, não ter brio de time campeão. Era para o Flamengo ter sido eliminado da Libertadores pelo Estudiantes por falta de tesão, falta de culhão e falta de vontade. Por sorte, não foi. E agora esse Flamengo, que em alguns jogos não mostra a menor vergonha na cara, deixa o Palmeiras passar na tabela. Então, antes que queiram colocar a culpa e a arbitragem no jogo do Flamengo, não no do Palmeiras, eu não concordo. Time frouxo, time sem vergonha, time sem sangue, que se tiver essa postura, não ganha título brasileiro nem de Libertadores. Futebol, meu amigo, também é cabeça. Futebol também é vontade, também é físico. Não adianta um bando de jogador técnico, mas que liga de repente o modo banana. O Lino perde uma chance claríssima no jogo que você tá com um jogador a menos. Você sai na cara do gol, a Arrascaeta te bota na cara do gol. Você não pode de jeito nenhum perder um gol desse, cara. Você tá cara a cara com o goleiro numa situação como essa, é bola na casinha e depois você marca. Mais tantos minutos que tiver pra marcar. Você tem uma chance. Você tá na cara do gol. Essa oportunidade, cara, você tem que pagar. E, obviamente, você pagou 22 milhões de euros num jogador que é pra fazer esse tipo de gol. Claro, tem trajetória, tá? A trajetória tá começando, mas tem que fazer. O cara é contratado pra fazer esse tipo de gol, esse tipo de lance. Não à toa o Vitor Roque foi cobrado pra isso e vários outros jogadores. Luiz Henrique, ano passado, no início, foi cobrado pra isso. Não pode perder esse tipo de gol que nem o Samuelino perdeu. E logo depois sai o gol do Bahia, gol do William José. Bom, eu, sinceramente, não é o meu trabalho. Esse é o trabalho de vocês, né? Eu vejo um rigor muito severo, muito fácil fazer contra o Flamengo. Não sinto esse respeito, mas esse é o trabalho de vocês. Eu tenho que realmente focar em trabalhar esses aspectos de erros defensivos. Tenho que trabalhar o mental dos jogadores para que eles não me deixem expulso e deixem o time com 2 a menos. Esse é o meu papel. Então, é onde eu tenho que focar. Eu adoro sentar aqui e falar com vocês de futebol, falar tática, falar o que eu acertei, o que eu errei, e falar tudo, e falar dos árbitros cansa. Eu espero que se fale do que está acontecendo, se fale realmente, que vocês façam um eco dessa diferença que está acontecendo de respeito no Campeonato Brasileiro. E o meu trabalho eu tenho que focar no que está ao meu alcance. Mas eu espero que vocês sim façam o trabalho de vocês. Alguém precisa, né, dar um basta ali, cara.
assim, de alguma maneira, reeducar desportivamente falando o Wallace Ian, irmão. E não é papo de careta, né? Não é papo tá querendo que todo mundo seja certinho no mundo do futebol. Falando de um atleta que começou o ano, cara, como um jogador altamente promissor. O Wallace Ian virou ali, né, o Coringa, né, o 12º jogador desse time do Felipe Luiz. Começou muito bem o ano, entrando bem nos jogos, marcando gol, né, entrou colocando fogo no jogo e resolvendo uma partida do Flamengo contra o Chelsea na Copa do Mundo de Clubes. Aí, num determinado momento, ele decide que, cara, vou parar de jogar bola e vou arrumar confusão. Apenas isso. A gente tá falando de um jogador talentoso. Não é que ele é um cara que ele só tem isso a oferecer. Tem jogador que ele só vai ter a confusão para oferecer. A porrada, a confusão, a catimba. Mas a gente tá falando de um jogador que tem talento. Já demonstrou que tem qualidade. E aí não sei se de alguma maneira essa qualidade ela chegou muito cedo. Ele chegou tão bem que acabou subindo a cabeça. Ele entrou numa marra, numa perna absurda. E tá se perdendo completamente, cara. Todo jogo, risco de cartão vermelho, tomando cartão amarelo, provocando, aí depois do jogo se recusando a falar com o adversário, metendo uma perna absurda, aí na hora de bater o pênalti contra o Atlético Mineiro jogando bolinha pra cima. Agora, irmão, é inacreditável, assim, ele tomou um amarelo por colocar o dedo na cara do quarto árbitro, falou horrores ali pro quarto árbitro, tomou o cartão amarelo por isso, num jogo em que o Flamengo já tinha um jogador expulso, o Danilo foi expulso no primeiro tempo, aí numa jogada que ele perde a bola, ele dá ao largo uma cotovelada. Mas, tipo assim, foi um golpe de Muay Thai ali no camisa 2 do Bahia. Uma coisa inacreditável, irmão. Assim, obviamente que ele tem que receber críticas por isso. Se eu bem conheço, bem tô entendendo esse método de trabalho do Felipe Luiz, irmão, vai pegar uma geladeira sinistra. Mas agora, alguém tem que educar esportivamente, cara. Assim, tratar essa parada, irmão, com todo respeito. Acho que a psicologia esportiva tá aí pra isso. Pra esse cara colocar a cabeça dele no lugar e, cara, entender que da mesma maneira que o ano dele começou com todo mundo falando do futebol dele, o ano vai terminar todo mundo ressaltando que ele é um cara que ele só arruma problema. E que eu não entendo como é possível não enxergar isso. E aí acaba prejudicando o trabalho que todo mundo vem fazendo, todo mundo vem se dedicando tanto e infelizmente eu acredito que a gente vem sendo prejudicado muito. E a gente sempre tenta manter a calma, não falar sobre isso, vamos olhar para nós, mas é complicado, não é fácil. É bem difícil quando você vê que as decisões vêm muitas vezes contra o Flamengo e aí acaba sendo difícil, frustrante, a gente tem que lutar. E é o que eu sinto, assim, é um desânimo completo. Quando o Flamengo vai jogar, eu já fico nessa, né? Putz, o Flamengo poderia não jogar. Assim, é isso que eu sinto. Digo, cara, o Flamengo vai jogar, que merda, cara. Poderia não jogar. Porque assim, eu sinto que não só os jogadores não conseguem mais entregar, as decisões dos árbitros, não é só no Brasileirão, em qualquer competição, estão sendo muito severas pro Flamengo, cara. Qualquer coisinha é um cartão vermelho, é um cartão amarelo, qualquer. E pro adversário, nada. A cotovelada que o Gomes do Palmeiras dá no jogador do São Paulo é absurdo ele não ter sido expulso. E a mesma cotovelada que o Wallace Ian deveria ter sido expulso direto, por exemplo. Mas não, cara. É tipo, pro Flamengo é sempre. Pro Cruzeiro deu várias entradas criminosas no jogo Cruzeiro e Flamengo. E não tomou nenhum cartão amarelo. E o Flamengo fazia uma falta. Era cartão amarelo, tá entendendo? É um negócio bizarro, cara. Assim, é bem triste, mano. É tentar organizar o time pra tentar ganhar essa Libertadores se tiver num dia bom, cara. E se a arbitragem não tiver tendenciosa pro outro lado. Num dia que seja um árbitro neutro, assim. Porque é difícil, rapaziada. Mas enfim. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.